irmãos, paz seja convosco. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Capítulo 126, a partir do versículo 1. Livro de Salmos, capítulo 126, a partir do versículo 1. Aqueles irmãos que nos acompanham pela rede social, pelo Facebook, abra a sua Bíblia aí também. Salmos, capítulo 126, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, nós queremos te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Que esta palavra, Senhor, sirva para nós de força. Que esta palavra, Senhor, sirva para nós de direção. Que o Senhor possa ser conosco e que nós possamos te glorificar através do teu Santo Espírito. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar os irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: estávamos como os que sonham. Neste texto, do Salmo 126, nós observamos aqui uma obra poderosa que Deus fez na vida do seu povo. O povo de Israel, ele tinha sido levado como prisioneiro, como cativos. É assim que a palavra de Deus chama, cativos, prisioneiros. Só que eles não estavam na Babilônia numa cadeia, mas eles não podiam sair daquele local. Então lá na Babilônia e nas outras províncias para onde eles foram levados, eles tinham casa, eles tinham ensino da palavra feita por eles mesmos, eles tinham atenção daquelas autoridades, eles tiveram filhos naquele local, eles tiveram condições de viver a sua vida, mas só que eles estavam em outra terra, eles estavam em outro lugar, eles estavam em outro contexto que não era aquele da sua casa, da sua família. E o povo de Israel tinha uma herança, e aquele local que eles moravam era um local que o pai deles tinha morado, que o avô deles tinha morado, que o bisavô, que o tataravô, que todas as gerações receberam como herança. Então a família que era dona de um lote, que era dona de uma terra, que era dona de um sítio, que era dona de uma fazenda, ela era para sempre dona daquela fazenda. Então os bens deles passavam de pai para filho. E isso, meus irmãos, foi um choque quando eles foram levados para outras províncias, porque eles não tinham mais aquela identidade da casa, eles não tinham mais aquela identidade da vizinhança,
já tinham vivido em toda a sua história. E eu quero mostrar para vocês, aqui mesmo em Salmos, só que no 137, como que esses cativos se sentiam, como que esses homens que viviam nessa situação, as mulheres, as crianças, todos se sentiam. Salmos 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Eles choraram, sentados na beirada do rio. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eles tinham harpas, instrumentos para louvar a Deus, eles penduraram nas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião, cantai-nos os cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eles eram saudosos. Eles tinham muitas saudades da rua onde eles moravam, da casa onde eles moravam, de tudo que eles viveram em Sião, de tudo que eles viveram em Jerusalém. E vocês viram, irmãos, que eles se acertavam em um grupo para chorar. Juntavam aquele grupo de amigos sentados à beirada do rio e eles choravam. Eles choravam de tristeza. E uma coisa que eles não faziam, eles não cantavam mais. O povo hebreu é um povo festivo, é um povo que louva ao Senhor. Esses salmos que vocês estão vendo aqui são salmos de louvor. E neste salmo 137 foi um salmo de tristeza, foi um salmo de dor, aonde eles cantavam depois, explicando o que eles passaram lá no cativeiro. Estavam longe de casa, longe de tudo que eles tinham construído na vida. Agora, eu quero que você preste atenção em como foi a saída deles. Lá em Esdras, no capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregando por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei
Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o rei Ciro, ele determinou que o povo de Israel, através de um decreto, retornasse para Jerusalém, voltasse para a sua terra, voltasse para a sua casa. E aqui entra, estávamos como quem sonha. Eles sonhavam com essa data, eles sonhavam com este momento, deles poderem retornar para Jerusalém, deles poderem voltar para a casa deles, deles poderem voltar a ter a vida que eles tinham antes. Só que nesse período tinha se passado o tempo de Deus, que era aproximadamente 70 anos. Eles passaram aproximadamente 70 anos chorando, 70 anos com dores, 70 anos vivendo tenso, 70 anos vivendo uma dificuldade, porque eles não queriam estar naquele local. Ali eles aprenderam a ter raiva, eles aprenderam a querer o mal dos outros, porque eles não estavam satisfeitos, eles estavam insatisfeitos na Babilônia. Mas agora chegou a hora, chegou o momento. Então a Bíblia nos mostra que de todos os lugares eles começaram a se juntar em famílias. E vocês vejam que foi uma obra do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz aqui que o Espírito de Deus despertou aqueles homens e mulheres para eles edificarem a casa do Senhor. Qual que era a ordem do rei Ciro dada por Deus a ele? Voltem para Jerusalém, entrem em Jerusalém e reconstruam a casa de Deus. Reconstruam o templo de Deus. Façam de novo o templo de Deus. O rei Ciro devolveu os utensílios que estavam de posse dele, que pertenciam ao templo do Senhor. Aqueles utensílios que foram feitos na época do rei Salomão. E quando eles levam esses utensílios, eles juntam todas as famílias e eles retornam para Jerusalém. Esse era o sonho da vida deles, esse era o desejo da vida deles, isso era o que eles queriam fazer. 70 anos depois, esse povo tem a oportunidade de retornar para reconstruir a casa do Senhor, para reconstruir a sua história. Irmãos, a vida, ela tem, como o povo de Israel teve problemas, ela tem cativeiros, ela tem dores, ela tem dificuldades, ela tem problemas. O povo que vivia na Babilônia hoje é como se fosse um povo que vive sem Deus, é um povo que vive sem princípios, é um povo que vive sem adorar o único Deus. Eles tiveram a sua fé provada na Babilônia, mas eles nunca se sentiram em casa. O povo de Deus nunca se sentiu bem no meio do povo da Babilônia. O povo de Deus nunca se sentiu à vontade no meio daquele povo, mas eles sabiam que ali não era o lugar deles. Eles sabiam que ali não era a casa deles. Eles não absorveram o costume daquele povo, mas eles mantiveram os princípios da palavra de Deus. Eles mantiveram aquilo que agrada a Deus. Por isso que o Senhor decidiu colocá-los de volta em Jerusalém. Irmãos, as pessoas que estão afastadas do Senhor, as pessoas que estão distantes de Deus, elas precisam retornar para a presença de Deus. Elas precisam voltar para estar diante do Senhor. Elas precisam reconstruir a casa de Deus. Elas precisam reconstruir a sua vontade de servir a Deus, a sua vontade de todos os dias estar diante do altar de Deus, de todos os dias estar na presença de Deus. Então esse primeiro grupo, ele voltou para a reconstrução do templo. Eles tiveram problemas, tiveram dificuldades, mas eles voltaram com esse propósito, eles voltaram com esse objetivo. Eu quero te mostrar que existe um momento de estar na Babilônia, mas existe também um momento de sair
nós vamos encontrar essa segunda saída, Esdras capítulo 8. A palavra de Deus mostra que vai sair um segundo grupo da Babilônia com o sacerdote Esdras para reforçar o trabalho, para dar continuidade àquilo que aquelas pessoas que já tinham saído na frente deles foram. Foi o primeiro grupo e agora vai o segundo grupo. E aqui em Esdras capítulo 8, eles estavam se preparando para viajar aproximadamente 1.500 quilômetros de distância para retornar para Jerusalém. E veja o que a palavra de Deus diz aqui no capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque por como tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Quando, meus irmãos, este segundo grupo decidiu se juntar e sair, e ir e retornar para Jerusalém, o sacerdote Esdras, ele juntou o povo, e ele falou assim para o povo: olha, nós temos uma jornada para chegar até Jerusalém. É uma jornada de aproximadamente 1.500 quilômetros. E nós vamos fazer algo. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos jejuar, pedindo que o Senhor nos proteja, pedindo que o Senhor nos guarde, pedindo que o Senhor nos guie, pedindo que o Senhor esteja sobre nós. Lembra que o primeiro grupo foi tocado pelo Espírito de Deus, esse segundo grupo também. E agora, irmãos, como eles estavam sendo tocados por Deus, como era o tempo de Deus para que eles retornassem a Jerusalém, para que eles se colocassem diante da presença do Senhor, então eles também fizeram a parte deles. Muitas pessoas, irmãos, não compreendem por que nós oramos, por que nós jejuamos, por que nós lemos a palavra de Deus, por que nós buscamos ao Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. A palavra de Deus que diz que nós devemos falar dela de manhã, de tarde, de noite, que nós devemos escrevê-la nas portas, devemos carregá-la conosco, devemos tê-la na nossa mente, devemos tê-la em todos os lugares. A Bíblia diz que todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Então essa busca por Deus diária, esse pedido que o Senhor nos conduza na jornada de proteção, que o Senhor nos conduza na jornada nos abençoando, assim como o Senhor tem o propósito de que nós possamos fazer a sua obra. Qual é a obra de Deus? Reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém. O Senhor, ele tem um compromisso com quem tem um compromisso com ele. Foi isso que o sacerdote Esdras falou, e na oração de Esdras, junto com o povo, era: pedimos caminho direito para nós, para nossos filhos e para tudo que nós estamos levando, para todos os nossos bens, para toda a nossa fazenda. A oração de Esdras era: Senhor, guarda a minha vida, guarda a vida da minha família, guarda tudo que o Senhor colocou para que nós pudéssemos administrar. Todos os nossos bens, todos os nossos animais, todas as nossas roupas, tudo que nós temos, proteja, Senhor, guarda, Senhor, nesta jornada que nós estamos fazendo para Jerusalém. Nós,
como igreja de Cristo, não estamos fazendo uma jornada como se fosse uma viagem só. Não. Nós não estamos aqui passando para chegarmos até um estado do Brasil ou até um país no exterior. Não. Nós estamos aqui para chegarmos ao céu, para chegarmos à Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. A nossa Jerusalém é a Jerusalém celestial. O nosso objetivo é chegarmos diante de Deus, assim como o povo de Deus aqui saiu da Babilônia, e a Babilônia para nós é todo mundo, e foi para Jerusalém. Nós também um dia vamos deixar este mundo e vamos para a Jerusalém celestial, e vamos nos encontrar com o Senhor, e vamos viver na presença do Senhor. Meus irmãos, talvez durante esta jornada, durante esta caminhada, você possa ter abatimentos, dores, cansaços, dificuldades, mas se você se preparar, se você estiver firme, se você fizer como o sacerdote Esdras falou para o povo, pode ter certeza, você vai chegar no final da jornada. Olha o que ele diz: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Esdras, ele não quis pedir proteção dos homens, ele pediu a proteção de Deus. Esdras, ele não quis ter do seu lado alguma coisa que lhe desse segurança, como cavalos e soldados, mas Esdras, ele pediu a proteção que vem de Deus para a jornada, ele pediu a proteção que vem de Deus para a sua caminhada, ele pediu a proteção que vem de Deus para que ele pudesse atingir o próprio propósito de Deus. Ele disse: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Ele está dizendo assim, que a mão do nosso Deus é sobre cada um de nós que estamos nesta jornada, nesta caminhada. Irmãos, quando nós estamos chegando ao final de mais um ano, que é o que está acontecendo agora, nós olhamos para trás, olha o quanto nós já passamos, olha o quanto nós já andamos, olha o quanto nós já caminhamos, mas entenda, nós não chegamos ainda na presença de Deus na Nova Jerusalém. Nós ainda estamos em caminho, nós ainda estamos na jornada, nós ainda não atingimos o objetivo final, nós ainda não atingimos o propósito final, mas hoje, meus irmãos, nós estamos aqui buscando de Deus, que a mão de Deus esteja com todos os que o buscam para o bem, que somos nós. Nós estamos buscando a Deus para isso, para que o Senhor nos dê proteção, para que o Senhor prepare o nosso caminho, para que o Senhor prepare a nossa jornada, para que nós possamos chegar diante dele. E o que eles fizeram? Nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e movemos-se pelas nossas orações. Deus abençoou poderosamente a caminhada do povo retornando para Jerusalém, e partimos do rio de Arava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armaram ciladas no caminho, e viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. O descanso deles foi em Jerusalém, mas ele falou que Deus nos livrou dos que armaram ciladas no caminho, Deus nos livrou dos inimigos. Meus irmãos, muitas vezes nós não acreditamos na maldade do ser humano, mas infelizmente, meus irmãos, existe muita maldade nesse mundo. Existem muitas pessoas que elas maquinam o mal e que elas querem matar,
nos proteja daqueles que se levantam contra nós, esteja ao nosso lado. E aí, meus irmãos, nós voltamos para o texto principal, Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, a Sião, estávamos como os que sonham. Eles sonhavam, dia eu vou voltar para casa, um dia eu vou voltar para Jerusalém. E quando eles estavam chegando, e quando eles estavam entrando na cidade, eles estavam como quem sonha, como aqueles que sonham. O nosso sonho está se tornando realidade. Eles estavam vendo diante dos olhos deles o cumprimento da palavra de Deus. Então, aí vem a diferença do Salmo 137. Ele diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Vocês compreenderam que eles disseram que penduraram as árvores e que os babilônicos pediam para eles: cantem um cântico de Sião, cantem um dos cânticos de Sião. E eles diziam: nós não podemos cantar o cântico do Senhor numa terra estrangeira, nós não podemos cantar o cântico do Senhor aqui. Mas agora não, eles entrando em Jerusalém, eles entrando na presença de Deus, eles se encheram de riso e de cânticos. Aí eles voltaram a cantar o Senhor, eles voltaram a louvar o Senhor, eles voltaram a buscar a face de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, não é possível louvar a Deus na Babilônia, não é possível louvar a Deus no cativeiro, não é possível louvar a Deus distante, porque você veja que o povo não conseguia, eles só choravam, eles só se lamentavam. Mas em Sião, em Jerusalém, eles se encheram de riso e eles se encheram de cânticos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Irmãos, muitas vezes eu participei do culto e o irmão Joãozinho, lá da igreja de onde eu venho, quando ele estava na frente, ele começava sempre o culto cantando uma canção assim: ó, estamos muito alegres, Jesus está aqui. E aí, meus irmãos, aí ele cantava a letra e depois vinha a parte avivada: sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. E aí ele vinha tentando nos escolher: essa alegria não vai mais sair, não vai mais, essa alegria não vai mais sair. Então, o que nós entendemos, irmãos, quando nós estamos reunidos com o povo de Deus, na casa de Deus, na presença do Senhor? Os nossos lábios se enchem de louvor, os nossos lábios se enchem de riso e de alegria, porque nós estamos na presença do nosso Deus. Não é possível lá, eles não conseguiam ter esta alegria no cativeiro. Muitas pessoas, elas estão no cativeiro, elas estão amarguradas, elas estão pesadas, elas estão rancorosas, elas estão com peso. Você pode ver, não consegue bater uma palma, não consegue louvar, não consegue orar, porque estão como aquele povo, sem alegria, choram, se entristecem, só vê a coisa ruim. Mas tem um sono dentro dessas pessoas. Mesmo a pessoa que hoje está em tristeza, mesmo a pessoa que hoje está em amargura, mesmo a pessoa que hoje não vê perspectiva, como aquele povo que estava no cativeiro não via, mas havia algo dentro deles, um sonho. Eles tinham um sonho de voltar para a presença de Deus, eles tinham um sonho de voltar para o Monte Sião, eles tinham um sonho de estar louvando o Senhor na sua casa, e Deus concedeu um sonho para aquelas vidas. Porque mesmo em meio à tristeza, em meio à dificuldade, em meio à angústia,
Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Senhor. Senhor, nós queremos isso. Nós queremos essa alegria de estar na Tua presença, essa alegria de estar diante de Ti. E eles se lembraram que os que semeiam com lágrimas, lembra que Salmo 137, eles com lágrimas, eles choravam na beirada do rio Arva. Mas agora chegou a hora, porque a Bíblia diz que ele falou aqui, olha, os que semeiam com lágrimas cegarão, colherão com alegria. Então eles estavam no dia da alegria, eles estavam no dia da festa, eles estavam no dia do júbilo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eles choraram 70 anos, mas eles entraram de volta na terra que Deus deu para eles, porque eles entendiam que aquele sofrimento, aquela escravidão, aquela situação da Babilônia não era permanente, mas era uma forma de Deus agir na vida deles, era uma forma de Deus tratar o caráter deles, era uma forma de Deus trabalhar com eles. Então, irmão, toda dificuldade, toda luta, todo problema, tudo isso é uma forma de Deus trabalhar em nós. Agora, vai chegar o dia da alegria, vai chegar o dia da festa, e o Senhor, Ele tem nos protegido, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades. O Senhor tem estado ao nosso lado. Você está cantando, chorando, você está vivendo momentos de dores, você está vivendo momentos de angústia, permaneça firme. Se o Senhor já fez você passar, então se alegra na presença do Senhor. Se você ainda não passou por esse momento, o dia da alegria chegará, e os seus lábios se encherão de riso e de cânticos ao Deus Todo-Poderoso. Coloque as suas duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu apresento a Ti, ó Pai, cada uma dessas vidas, Senhor, que oram comigo neste momento. Ó Deus querido, Deus amado,